Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Vamos continuar nossa leitura da Bíblia. Meu nome é Dalva. Hoje é 19 de abril de 2022. Nós vamos ler a partir do capítulo 11 de Juízes. Jefté, o gileadita, era um guerreiro valente. Sua mãe era uma prostituta. Seu pai chamava-se Gileade. A mulher de Gileade também lhe deu filhos que, quando já estavam grandes, expulsaram Jefté, dizendo: Você não vai receber nenhuma herança de nossa família, pois é filho de outra mulher. Então Jefté fugiu dos seus irmãos e se estabeleceu em Tobi. Ali um bando de vadios uniu-se a ele e o seguia. Algum tempo depois, quando os amonitas entraram em guerra contra Israel, os líderes de Gileade foram buscar Jefté em Tobi. Venha, disseram, seja nosso comandante para que possamos combater os amonitas. Disse-lhes Jefté: Vocês não me odiavam e não me expulsavam da casa de meu pai? Por que me procuram agora, quando estão em dificuldades? Apesar disso, agora estamos apelando para você, responderam os líderes de Gileade. Venha conosco combater os amonitas, e você será o chefe de todos que vivem em Gileade. Jefté respondeu: Se vocês me levarem de volta para combater os amonitas, e o Senhor os entregar a mim, serei o chefe de vocês? Os líderes de Gileade responderam: O Senhor é nossa testemunha. Faremos conforme você diz. Assim Jefté foi com os líderes de Gileade, e o povo fez chefe e comandante sobre nós, sobre todos. Assim Jefté foi Assim Jefté foi com os líderes de Gileade, e o povo fez chefe e comandante sobre todos. E ele repetiu perante o Senhor em Mispá todas as palavras que tinha dito. Jefté enviou mensageiros ao rei amonita com a seguinte pergunta: Que é que tens contra nós para teres atacado a nossa terra? O rei dos amonitas respondeu aos mensageiros de Jefté: Quando Israel veio do Egito, tomou as minhas terras, desde o Arnon até o Jaboque e até o Jordão. Agora, devolva-me essas terras pacificamente. Jefté mandou de novo mensageiros ao rei amonita, dizendo: Assim diz Jefté: Israel não tomou a terra de Moabe, e tampouco a terra dos amonitas. Quando veio do Egito, Israel foi pelo deserto até o Mar Vermelho, e daí para Cádiz. Então Israel enviou mensageiros ao rei de Edom, dizendo: Deixa-nos atravessar a sua terra. Mas o rei de Edom não quis ouvi-lo. Enviou o mesmo pedido ao rei de Moabe, e ele também não consentiu. Assim Israel permaneceu em Cádiz. Em seguida, os israelitas viajaram pelo deserto e contornaram Edom e Moabe, passaram a leste de Moabe e acamparam do outro lado do Arnon. Não entraram no território de Moabe, pois o Arnon era a sua fronteira. Depois Israel enviou mensageiros a Seom, rei dos amorreus, em Hesbom, e lhe pediu: Deixe-nos atravessar a sua terra para irmos ao lugar que nos pertence. Seom, porém, não acreditou que Israel fosse apenas atravessar o seu território. Assim convocou todos os seus homens, acampou em Jaza e lutou contra Israel. Então o Senhor, o Deus de Israel, entregou Seom e todos os seus homens nas mãos de Israel, e este os derrotou. Israel tomou posse de todas as terras dos amorreus que viviam naquela região, conquistando-a por inteiro, desde o Arnon até o Jaboque, e desde o deserto até o Jordão. Agora que o Senhor, o Deus de Israel,
expulsou os amorreus da presença de Israel, seu povo, queres tu tomá-la? Acaso não tomas posse daquilo que o teu Deus, Camus, te dá? Da mesma forma tomaremos posse do que o Senhor, o nosso Deus, nos deu. És tu melhor do que Balaque, filho de Zippor, rei de Moabe? Entrou ele alguma vez em conflito com Israel ou lutou com ele? Durante 300 anos, Israel ocupou Hesbom, Aroer, ou Aroer, né? Não sei como eu falo direito. Os povoados ao redor e todas as cidades às margens do Arnon. Por que não os conquistaste todo esse tempo? Nada fiz contra ti, mas tu estás cometendo erro, lutando contra mim. Que o Senhor, o juiz, julgue hoje a disputa entre os israelitas e os amonitas. Entretanto, o rei de Amon não deu atenção à mensagem de Jefté. Então o Espírito do Senhor se apossou de Jefté. Este atravessou Gileade e Manassés, passou por Mispá de Gileade e daí avançou contra os amonitas. E Jefté fez este voto ao Senhor: se entregares os amonitas nas minhas mãos, aquele que estiver saindo da porta da minha casa ao meu encontro, quando eu retornar da vitória sobre os amonitas, será do Senhor, e eu o oferecerei em holocausto. E eu o oferecerei em holocausto. Então Jefté foi combater os amonitas, e o Senhor os entregou nas suas mãos. Ele conquistou 20 cidades, desde Aroer até as vizinhanças de Minite, chegando a Abel-Queramim. Assim os amonitas foram subjugados pelos israelitas. Quando Jefté chegou à sua casa, em Mispá, sua filha saiu ao seu encontro, dançando ao som de tamborins. E ela era filha única. Ele não tinha outro filho ou filha. Quando a viu, rasgou suas vestes e gritou: ah, minha filha! Estou angustiado e desesperado por sua causa, pois fiz ao Senhor um voto que não posso quebrar. Meu pai, respondeu ela, sua palavra foi dada ao Senhor. Faça comigo o que prometeu, agora que o Senhor o vingou dos seus inimigos, os amonitas. E prosseguiu: mas conceda-me 2 meses para vagar pelas colinas e chorar com as minhas amigas, porque jamais me casarei. Vá, disse ele, e deixou que ela fosse por 2 meses. Ela e suas amigas foram para as colinas e choraram porque ela jamais se casaria. Passados os 2 meses, ela voltou ao seu pai e ele fez com ela o que tinha prometido no voto. Assim ela nunca deixou de ser virgem. Daí vem o costume em Israel de saírem as moças durante 4 dias, todos os anos, para celebrar a memória da filha de Jefté, o gileadita. Vocês entenderam, gente? Jefté foi lutar contra essas pessoas, né? Porque eles estavam querendo tomar a terra dos israelitas. E aí, Jefté, antes de ir, fez um voto ao Senhor, né? Falou com Deus. Falou: Senhor, me dê essa vitória. E quando eu voltar, a primeira pessoa que sair na minha porta, eu oferecerei holocausto ao Senhor. Mas nem imaginava que ia ser a filha dele, né? Aí quando ele ganhou a batalha, e quando ele voltou, a filha dele saiu ao encontro dele, cantando, celebrando, comemorando a vitória. Aí ele falou: ai meu Deus, minha filha, filha única. Aí tem gente que fala que, tem pastor que fala que ela não se casou. Mas ele prometeu oferecer em holocausto. Então, pelo que diz aqui,
ofereceu ela em holocausto mesmo, em sacrifício ao Senhor. Aí ela pediu para dar para ela 2 meses, para ela ir com as amigas dela chorar, né, a virgindade dela, chorar porque ela nunca poderia casar. Então, pelo jeito que não fala exatamente o que aconteceu com ela. Mas a promessa dele foi oferecer ao Senhor em holocausto. Mas vamos prosseguir, né? É bom a gente conhecer as histórias. Tem coisa que a gente não sabe exatamente, porque aqui na Bíblia não está falando o que aconteceu com ela. Mas a promessa era oferecer em holocausto. Então, aí tem pastor que fala que ela nunca se casou, tipo, ficou confinada em algum lugar, mas não sei. Mas pelo jeito morreu mesmo aqui, ó. Daí vem o costume em Israel de saírem as moças durante 4 dias, todos os anos, para celebrar a memória da filha de Jefté, o gileadita. Então, quando fala em memória, é porque a pessoa morreu. Capítulo 12 de Juízes. O conflito de Jefté contra Efraim. Os homens de Efraim foram convocados para a batalha. Dirigiram-se para Zafon e disseram a Jefté: por que você foi lutar contra os amonitas sem nos chamar para irmos juntos? Vamos queimar sua casa e você junto. Jefté respondeu: eu e meu povo estávamos envolvidos numa grande contenda com os amonitas e, embora eu os tenha chamado, vocês não me livraram das mãos deles. Quando vi que vocês não ajudariam, arrisquei a vida e fui lutar contra os amonitas, e o Senhor me deu a vitória sobre eles. E por que vocês vieram para cá hoje, para lutar contra mim? Jefté reuniu então todos os homens de Gileade e lutou contra Efraim. Os gileaditas feriram os efraimitas porque eles tinham dito: vocês, gileaditas, são desertores de Efraim e de Manassés. Os gileaditas tomaram as passagens do Jordão que conduziam a Efraim. Sempre que um fugitivo de Efraim dizia: deixem-me atravessar, os homens de Gileade perguntavam: você é efraimita? Se respondesse que não, diziam: então diga Shibolete. Se ele dissesse Sibolete, sem conseguir pronunciar corretamente a palavra, prendiam-no e matavam-no no lugar de passagem do Jordão. 42.000 efraimitas foram mortos naquela ocasião. Jefté liderou Israel durante 6 anos. Então o gileadita Jefté morreu e foi sepultado numa cidade de Gileade. Vamos continuar. Ibizã, Elon e Abidom. Depois de Jefté, Ibizã de Belém liderou Israel. Teve 30 filhos e 30 filhas. Deu suas filhas em casamento a homens de fora do seu clã e trouxe para os seus filhos 30 mulheres de fora do seu clã. Ibizã liderou Israel durante 7 anos. Então Ibizã morreu e foi sepultado em Belém. Depois dele, Elon, da tribo de Zebulon, liderou Israel durante 10 anos. Elon morreu e foi sepultado em Aijalon, na terra de Zebulon. Depois dele, Abidom, filho de Hilel, de Piratom, liderou Israel. Teve 40 filhos e 30 netos, que montavam 70 jumentos. Abidom liderou Israel durante 8 anos. Então Abidom, filho de Hilel, morreu e foi sepultado em Piratom, na terra de Efraim, na serra dos Amalequitas. Capítulo 13 de Juízes. O nascimento de Sansão. Aí, gente, a história de Sansão já é conhecida, né? Mas é importante a gente ler de novo para a gente entender ainda melhor. Sansão e Dalila. Os israelitas voltaram a fazer o que o Senhor reprova. Sempre, né, gente? Sempre. Meu Deus.
os israelitas voltaram a fazer o que o Senhor reprova. E por isso o Senhor os entregou nas mãos dos filisteus durante 40 anos. Muita coisa, né, gente? 40 anos para ser escravizado pelos filisteus. Certo homem de Zorá, chamado Manoá, do clã da tribo de Dan, tinha mulher estéril. Certo dia o anjo do Senhor apareceu a ela e lhe disse: Você é estéril, não tem filhos, mas engravidará e dará à luz um filho. Todavia, tenha cuidado, não beba vinho nem outra bebida fermentada e não coma nada impuro. E não se passará navalha na cabeça do filho que você vai ter, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o nascimento. Ele iniciará a libertação de Israel das mãos dos filisteus. Então a mulher foi contar tudo a seu marido. Um homem de Deus veio falar comigo. Era como um anjo de Deus, de aparência impressionante. Não lhe perguntei de onde tinha vindo, e ele não me disse o seu nome. Mas ele me assegurou: Você engravidará e dará à luz um filho. Todavia não beba vinho, nem outra bebida fermentada, e não coma nada impuro, porque o menino será nazireu, consagrado a Deus, desde o nascimento até o dia da sua morte. Então Manoá orou ao Senhor, Senhor, eu te imploro que o homem de Deus que enviaste volte para nos instruir sobre o que fazer com o menino que vai nascer. Deus ouviu a oração de Manoá e o anjo de Deus veio novamente falar com a mulher quando ela estava sentada no campo. Manoá, seu marido, não estava com ela, mas ela foi correndo contar ao marido: O homem que me apareceu outro dia está aqui. Manoá levantou-se e seguiu a mulher. Quando se aproximou do homem, perguntou: Foste tu que falaste com a minha mulher? Sim, respondeu ele. Disse ele: Quando as tuas palavras se cumprirem, Manoá perguntou: Como devemos criar o menino? O que ele deverá fazer? O anjo do Senhor respondeu: Sua mulher terá que seguir tudo o que eu ordenei a você. Ela não poderá comer nenhum produto da videira, nem vinho ou bebida fermentada, nem comer nada impuro. Terá que obedecer a tudo que eu ordenei a você. Manoá disse ao anjo do Senhor: Gostaríamos que ficasses conosco. Queremos oferecer-te um cabrito. O anjo do Senhor respondeu: Se eu ficar, não comerei nada. Mas, se você preparar um holocausto, ofereça-o ao Senhor. Manoá não sabia que ele era o anjo do Senhor. Então Manoá perguntou ao anjo do Senhor: Qual é o teu nome, para que te prestemos homenagem quando se cumprir a tua palavra? Ele respondeu: Por que pergunta o meu nome? Meu nome está além do entendimento. Olha só, gente, como que é profunda a palavra de Deus, né? Pergunta, o anjo do Senhor respondeu: Por que pergunta o meu nome? Meu nome está além do entendimento. Então Manoá apanhou um cabrito e a oferta de cereal e os ofereceu ao Senhor sobre uma rocha. E o Senhor fez algo estranho enquanto Manoá e sua mulher observavam. Quando a chama do altar subiu ao céu, o anjo do Senhor subiu na chama. Vendo isso, Manoá e sua mulher prostraram-se com o rosto em terra. Como o anjo do Senhor não voltou a manifestar-se a Manoá e a sua mulher, Manoá percebeu que era o anjo do Senhor. Sem dúvida vamos morrer, disse ele à mulher, pois vimos a Deus. Gente, existiam os anjos, né? Que vinham da parte de Deus, enviados por Deus, e existiam os anjos do Senhor, os anjos que eram o próprio Deus. Então, quando ele viu que era anjo do Senhor, ele falou: Vimos a Deus, vamos morrer. Ele falou assim: Sem dúvida, vamos morrer, disse ele à mulher, pois vimos a Deus. Mas a mulher respondeu: Se o Senhor tivesse a intenção de nos matar, não teria aceitado o holocausto e a oferta de cereal das nossas mãos.
não nos teria mostrado todas essas coisas e não nos teria revelado o que agora nos revelou. A mulher deu à luz um menino e pôs-lhe o nome de Sansão. Ele cresceu e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor começou a agir nele quando ele se achava em Maanedã, entre Zorá e Estaol. A Sansão nascido aí, gente, ó. Nasceu o menino forte. Deixa eu dar para ler mais um pedaço. Capítulo 14 de Juízes. O casamento de Sansão. Sansão desceu a Tímina e viu ali uma mulher do povo filisteu. Quando voltou para casa, disse a seu pai e a sua mãe: Vi uma mulher filisteia em Tímina. Consigam essa mulher para ser minha esposa? Seu pai e sua mãe lhe perguntaram: Será que não há mulher entre os seus parentes ou entre todo o seu povo? Você tem que ir aos filisteus incircuncisos para conseguir esposa? Sansão, porém, disse ao pai: Consiga-a para mim, é ela que me agrada. Seus pais não sabiam que isso vinha do Senhor, que buscava ocasião contra os filisteus, pois naquela época eles dominavam Israel. Sansão foi para Tímina com seu pai e sua mãe. Quando se aproximavam das vinhas de Tímina, de repente um leão forte veio rugindo na direção dele. O Espírito do Senhor apossou-se de Sansão, e ele, sem nada nas mãos, rasgou o leão como se fosse um cabrito. Mas não contou nem ao pai nem à mãe o que fizera. Então foi conversar com a mulher de quem gostava. Algum tempo depois, quando voltou para casar-se com ela, Sansão saiu do caminho para olhar o cadáver do leão, e nele havia um enxame de abelhas e mel. Tirou o mel com as mãos e foi comendo pelo caminho. Quando voltou aos seus pais, repartiu com eles o mel. E eles também comeram. Mas não lhes contou que tinha tirado o mel do cadáver do leão. Ele não podia tocar coisas impuras, né, gente? E tocou um cadáver. E comeu o leão lá do... E comeu o mel que as abelhas fizeram lá no cadáver do leão. Seu pai desceu à casa da mulher e Sansão deu ali uma festa, como era costume dos noivos. Quando ele chegou, trouxeram-lhe 30 rapazes para o acompanharem na festa. Vou propor um enigma para vocês, disse-lhe Sansão. Se vocês puderem dar-me a resposta certa durante os 7 dias da festa, então eu darei a vocês 30 vestes de linho e 30 mudas de roupa. Se não conseguirem dar-me a resposta, vocês me darão 30 vestes de linho e 30 mudas de roupa. Proponha-nos o seu enigma, disseram. Vamos ouvi-lo. Disse ele então: do que come saiu comida. Ele estava falando do leão, né, gente? Né, do leão que come pessoas, que come animais e tudo, come até gente. Aí o enigma era esse. Do que come saiu comida. Né, do leão morto saiu mel. Vamos continuar o enigma. Do que come saiu comida. Do que é forte saiu doçura. Durante 3 dias, eles não conseguiram dar a resposta. No 4º dia, disseram à mulher de Sansão: convença o seu marido a explicar o enigma, caso contrário, poremos fogo em você e na família de seu pai, e vocês morrerão. Você nos convidou para nos roubar? Então a mulher de Sansão implorou-lhe aos prantos: você me odeia, você não me ama. Você deu ao meu povo um enigma, mas não me contou a resposta. Nem a meu pai, nem a minha mãe expliquei o enigma, respondeu ele. Por que deveria explicá-lo a você? Por que deveria contar o enigma a você, esposa, né? E ela chorou durante o restante da semana da festa.
Por fim, no 7º dia, ele lhe contou, pois ela continuava a perturbá-lo. Ela, por sua vez, revelou o enigma ao seu povo. Antes do pôr do sol do 7º dia, os homens da cidade vieram lhe dizer: o que é mais doce do que o mel? O que é mais forte do que o leão? Sansão lhes disse: se vocês não tivessem arado com a minha novilha, não teriam solucionado o meu enigma. Vou repetir. Se vocês não tivessem arado com a minha novilha, não teriam solucionado o meu enigma. Então o Espírito do Senhor apossou-se de Sansão. Ele desceu a Ascalon, matou 30 homens, pegou as suas roupas e as deu aos que tinham explicado o enigma. Depois, enfurecido, foi para a casa do seu pai. E a mulher de Sansão foi dada ao amigo que tinha sido o acompanhante dele no casamento. Olha só, gente. Sansão perdeu, né? Que o povo descobriu o enigma. Aí ele saiu, matou 30 homens, tomou as roupas dele e pagou o povo. Ai. E ele ficou chateado com a mulher dele, né? Não sei. Aqui, ó. Ele desceu a Ascalon, matou 30 homens, pegou as suas roupas e as deu aos que tinham explicado o enigma. Depois, enfurecido, foi para a casa de seu pai. E a mulher de Sansão foi dada ao amigo que tinha sido o acompanhante dele no casamento. Então a mulher de Sansão foi dada a outro homem. Sansão não vai agradar nada disso. Depois nós vamos continuar no capítulo 15. Viu, gente? Vamos ter paciência, meus queridos, que às vezes vocês acham que esse Antigo Testamento é um pouco difícil de entender. Mas é muito importante a gente ler a Bíblia toda. Conhecer a história de Sansão, igual nós lemos lá atrás, a história de José, que ele foi vendido pelos irmãos, e depois Deus fez dele o governador do Egito, né, o segundo maior, só o rei que era maior do que ele. E ele livrou o povo também da morte, né, de morrer de fome, que ele decifrou o sonho de Faraó. E outras histórias mais, que a gente já leu. Então é muito importante ler a Bíblia toda. Nós pastores, nós temos sempre propósito, pelo menos intenção, né, de ler a Bíblia uma vez por ano. Mas nem sempre, né, a gente dá conta. Se não pegar firme mesmo, não sai. Não lê porque é difícil. Tem que ter propósito para ler a Bíblia toda. Então, vamos terminar esse vídeo. Meus queridos, Deus que abençoe vocês. Quando chegar no Novo Testamento, vai falar mais a nossa língua, né, que a gente entende mais. A palavra que é mais pregada, né, o Evangelho. Então, é mais fácil de entender. Então, Deus que abençoe vocês. Fiquem com Deus. Até amanhã, se Deus quiser. A paz seja convosco. Em nome de Jesus.